Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma conversa aí das leis de Newton, né? O assunto lá da mecânica, uma parte da física denominada a dinâmica, que estuda aí então as causas dos movimentos. Tem como principal ideia as leis de Newton, as três leis de Newton. Particularmente hoje nós vamos examinar a terceira lei de Newton, ou a lei da ação e reação. Diz o Newton que a toda ação corresponde uma reação igual em módulo e direção, mas em sentido oposto. Então a ideia, além da gente discutir aqui alguns exemplos, é a gente entender exatamente cada item desse citado aí nas leis de Newton, né? E particularmente na terceira lei de Newton, então, a toda ação corresponde uma reação. Então a ideia, vou fazer um exemplo simples, eu vou bater aqui na parede e a parede vai também bater na minha mão. É a reação a essa ação que foi realizada. Essa ação e reação, o primeiro grande detalhe que a gente tem que ficar muito atento é que a ação e a reação são iguais em módulo e direção, quer dizer, tem o mesmo valor. Se eu bato com uma força de 10 newtons, a reação da parede será também igual a 10 newtons. O valor tem que ser exatamente igual, mesmo que as consequências sejam diferentes. É muito importante isso, né? Um exemplo que eu gosto sempre de citar, um automóvel batendo numa bicicleta. A mesma força que a bicicleta faz sobre o automóvel faz sobre a bicicleta. A força é igual, mas a consequência dessa força será diferente. Muito provavelmente a bicicleta vai quebrar e vai amassar, e o carro pode, por exemplo, ter apenas um arranhão, né? Um pequeno arranhão, porque o valor da força é igual, mas aquilo que essa força vai promover, né, pode ser diferente. Então, na minha batida também na parede, apesar das forças serem iguais, pode a minha mão quebrar e não acontecer nada com a parede. Ou também pode acontecer o inverso, pode quebrar a parede e não acontecer nada com a minha mão. Nessa situação um pouco mais difícil, uma vez que a resistência dessa parede é maior do que a resistência da minha mão. Bem? Então, está citado aí como a terceira lei de Newton. Separei aqui alguns exemplos do dia a dia, são infinitos exemplos, as situações em que a gente vai observar a aplicação da terceira lei de Newton. Alguns exemplos simples, o de andar, né? O fato da gente caminhar, né? A terceira lei de Newton pode ser observada. Eu vou empurrar o chão para trás e o chão vai me empurrar para frente. Então, esse ato simples é uma consequência da terceira lei de Newton, né? Eu empurrando o chão para trás e o chão me empurrando para frente. É óbvio que por conta da força de atrito entre o chão e o meu pé, é que há essa possibilidade então dessa caminhada. Outros exemplos simples aí, um vaso pendurado no teto. Então a mesma força que o vaso faz sobre o teto faz sobre o vaso. Ação e reação. Um martelo, vou dar uma martelada no prego. A mesma força que eu faço sobre o prego também faz sobre o martelo. É ação e reação. Inclusive a pessoa tem que dar a martelada, tem que segurar o martelo, porque senão esse martelo vai voltar, né, na reação do prego. Um avião voando, então as turbinas vão empurrar a atmosfera para baixo e a atmosfera vai reagir, mantendo esse avião aí sobrevoando, né? A canoa na água. Então eu tô lá com uma canoa, um caiaque, por exemplo, né? Eu empurro a água para trás e a água me empurra, né? Junto com o remo, me empurra para frente.
o conjunto então vai para frente. Eu empurrando a água para trás e a água reagindo, empurrando para frente. Ou mesmo aí num navio de alto porte, né? Os motores vão girar a hélice, empurrar a água para trás e a água vai empurrar esse conjunto para frente. É assim então que um barco pode navegar aí, né, no rio, no mar, ou onde quer que ele esteja, tá bem? Então isso tudo é uma consequência desse conjunto ação e reação, que estão sempre juntos e sempre com o mesmo valor. Sempre com o mesmo valor, tem que tomar muito cuidado nessa questão do valor da ação e reação, que são iguais, mesma direção e mesmo módulo. Apenas o sentido é oposto. Essa questão do sentido, ó, se eu bato na parede para lá, no sentido para lá, a parede bate na minha mão no sentido para cá. Então, e os sentidos é que são opostos aí na ação e reação. Uma reação muito importante que deve ser lembrada, porque será de grande aplicação nos problemas práticos aí das leis de Newton, de calcular as leis de Newton, é a reação que o solo faz sobre um determinado objeto. Então veja bem, pode até por questão prática, vamos imaginar esse quadro aqui, ó. Esse quadro está sobre a mesa, então a mesa vai reagir sobre ele. Essa reação, ela tem um nome, primeiro ela é a reação do solo, né, do solo sobre o objeto, e ela tem um nome de reação normal. Esse nome em matemática, a palavra normal, significa perpendicular. Então dois valores que são perpendiculares, fazem um ângulo de 90 graus, tem o nome de normal. Então reação normal, porque é uma reação perpendicular com ângulo de 90 graus aí sobre o solo. O solo está reagindo, essa reação então é o nome reação normal. Por que ela é muito importante? Porque essa reação normal, ela será utilizada para a gente determinar a força de atrito. Força de atrito, geralmente a gente representa pela FA, força de atrito. Essa força de atrito, né, entre dois corpos quaisquer, esfreguei minhas mãos, força de atrito. Caminhei aqui no solo, força de atrito. Essa força de atrito, ela é calculada por uma equação que tem essa expressão, μ vezes a normal. Então, a normal, qual normal? Essa normal aqui que a gente tratou, a reação do solo. Então, o atrito depende desta reação e depende também de um número μ, né? μ, representado, é a letra grega μ, representa o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, né? Esse coeficiente de atrito, depois a gente vai tratar especificamente, ele depende do tipo de superfície. Se a superfície for muito lisinha, esse μ tem um valor muito pequeno. E se a superfície for muito rugosa, uma lixa, por exemplo, então esse μ tem um valor muito alto, né? Então, de acordo com o tipo de superfície representado aqui pelo μ e de acordo com a reação normal, então eu tenho o valor da força de atrito. A força de atrito será muito importante aí para o cálculo dos elementos nas leis de Newton. A maior parte dos movimentos terá um envolvimento muito grande da força de atrito, tanto para reter o movimento, quanto até muitas vezes para provocar uma mudança de direção ou coisa parecida, tá bem? Eu escrevi aqui, por último, né, que a gente não pode esquecer então, sobre ação e reação, aquilo que foi dito pelo Newton, né, toda ação corresponde a uma reação igual em módulo e direção. Então módulo e direção são iguais, mas tem o sentido oposto. Então enquanto uma ação está para um lado, a reação está para o outro lado, mas elas são iguais em módulo, em valor. Se um vale 10, o outro também vale 10. Se um vale 1000, o outro também vale 1000. Os valores têm que ser iguais, tá bem? Para a gente fechar essa discussão, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa também muito importante, um detalhe muito importante
que eu gostaria que vocês olhassem, observassem, faz favor, aqui, a gente observasse aqui, primeiro, que eles têm um sentido oposto, né? Então, enquanto a ação está para um lado, a reação está para o outro, e a ação e a reação tem que acontecer sempre em corpos diferentes. Essa é uma coisa que, em termos de problema, em termos de questões, é sempre questionado do aluno e leva o aluno ao erro. A ação e reação tem que estar em corpos diferentes. É impossível que ação e reação estejam no mesmo corpo. Se eu tenho duas forças agindo num único corpo, então não é ação e reação, né? Alguns desses exemplos que nós tratamos aqui, nós vamos ver essa ideia do corpos diferente, ó. Eu bati na parede, então a ação está na parede, a reação está na minha mão. Então são corpos diferentes. Eu caminhando, a ação está no chão, a reação está sobre mim. Então um vai estar sobre o chão, o outro vai estar sobre mim. A do barco, a ação está na água, a reação está na canoa, no barco, na embarcação. Então ação e reação tem que estar sempre em corpos diferentes. Com o seguinte detalhe muito importante e significativo: a palavra corpo que nós estamos utilizando não significa o corpo da pessoa, não é isso, é um objeto. Então veja bem, se eu estou batendo uma mão na outra, a ação está na mão esquerda, a reação está na mão direita. São dois corpos, um corpo é a mão esquerda, o outro corpo é a mão direita. São corpos diferentes, poderia ser até um dedo no outro, ó. Um dedo no outro, estou batendo um dedo no outro. A ação está no polegar, a reação está no outro dedo, tá bem? Então, cada um dos dedos representa um corpo, de tal forma que a ação e reação tem que estar sempre em corpos diferentes. Então, aí, com isso aí a gente fecha, é muito simples a terceira lei de Newton, as ideias são simples, né? Eu tenho que lembrar apenas que essas forças são sempre iguais, sempre do mesmo valor, do mesmo modo, e elas vão agir em corpos diferentes. A ação age num corpo, a reação age no outro corpo. E mais para frente nós vamos trabalhar aí também exemplos de aplicação da terceira lei, mas as ideias são essas, são ideias simples, mas que retratam bem o significado e a importância da terceira lei de Newton. Hoje nós ficamos por aqui, muito obrigado aí novamente.